Eu botei um monitor contínuo de glicose por 15 dias e tive aprendizados absurdos quando o respeito é saúde metabólica e manutenção de uma vida normoglicêmica. O que significa isso? Evitando a diabetes. Então, vem comigo nesse vídeo que eu vou falar um pouco sobre saúde metabólica, longevidade, estratégias alimentares e o que você pode fazer para você acabar não se tornando uma pessoa diabética sem perceber ao longo do tempo. Então, primeiramente, eu vou explicar para vocês o que é isso aqui. Isso aqui nada mais é do que um monitor contínuo de glicose. Em inglês, chamado de CGM, tá? Ele é um aparelho que ele mede a sua glicose continuamente por 14 dias. Ele é muito utilizado por pessoas diabéticas que precisam ter um monitoramento mais acirrado, mais preciso e que seja mantido ao longo da noite. Então, para a pessoa não correr o risco de ter uma hipoglicemia ou fazer um episódio de hiperglicemia ao longo do dia. Mas, como tudo na medicina, isso é um aparelho, isso é um gadget que a gente chama, como se fosse um wearable, ou seja, uma coisa que é utilizada, uma coisa que a gente pode inserir na nossa rotina, que a gente pode ganhar e adquirir conhecimento através do uso dele. Então foi o que eu fiz. Eu não sou diabético e eu queria entender como funcionava a minha homeostase da glicose, ou seja, a minha curva glicêmica e como ela se move ao longo do dia. Então eu botei um aparelho, obrigado vó pelo patrocínio, e queria entender melhor o que fazia com que eu tivesse picos muito altos ou vales muito profundos. Porque, para vocês entenderem, uma pessoa, a fisiologia da liberação de insulina e o controle da glicose é regulado principalmente por dois hormônios, que é a insulina e o glucagon. Então vamos supor, ingerir, comer uma coisa bem gostosa, repleta de carboidrato, isso vai chegar na minha boca, eu vou fazer uma parte da absorção na boca, mas a maior parte acontece no intestino. E essa absorção vai fazer com que a glicose, tá, que é como se fosse a parte menor do carboidrato, caia na minha corrente sanguínea. Quando o meu corpo percebe esse aumento, o que ele faz? Não podemos deixar essa glicose subir muito. Vamos liberar um hormônio para abaixar essa glicose no sangue. E a gente libera a insulina, e a insulina é como se fosse a chave para uma porta das células. Então ela abre a porta das células para entrar a glicose dentro delas. E com isso, a glicose no sangue abaixa. E o mesmo acontece quando você está com uma glicose muito baixa. O seu corpo percebe isso, libera um hormônio chamado glucagon, que faz com que as células, e principalmente o fígado, quebre um pouco da reserva de carboidrato na cadeia grande e libere glicose no sangue. Isso se chama manutenção da homeostase da glicose no corpo humano. Isso é, de forma simplificada, o que acontece. E aí, vamos dar um exemplo da vida real. Você é uma pessoa que está ali na correria, acordou, está com pressa. O que você toma de café da manhã? Um café preto com açúcar e umas 10 bolachas, 10 biscoitos de creme cracker, repletos de carboidrato refinado, que você vai simplesmente comer sem nenhuma proteína, sem nenhuma gordura, sem nenhuma fibra adjacente a esse alimento. O que vai acontecer? Você vai absorver esse carboidrato, que vai ser quebrado, e ele vai cair na forma de glicose na sua corrente sanguínea. Então ele vai subir de forma muito rápida, porque o seu corpo absorve isso de maneira muito rápida, porque a digestão de um carboidrato refinado, que é a farinha do creme cracker, e o açúcar que você bota no café, ele acontece de forma rápida. Então absorveu. É rápido, simples e eficaz. Só que isso causa com que você tenha uma curva muito pontiaguda, muito para cima, que sobe muito rápido. E isso, ao longo do tempo, que causa dano, porque com a liberação de insulina, a insulina é um hormônio que mal ou bem causa inflamação. E essa inflamação, mesmo que a níveis baixos no seu corpo, vai causando maior acúmulo de gordura, maior deposição de gordura visceral, ou seja, aquela gordura na barriga, aquela gordura dura que você não consegue pinçar, vai causando um aumento do risco de hipertensão arterial, vai causando acúmulo de gordura nas placas das artérias que podem causar uma hipertensão, um AVC, um infarto cardíaco. Então, tudo isso acontece porque você está comendo alimentos que causam esse pico e você não consegue controlar essa insulina, essa liberação de insulina rápida no seu corpo. E aí, para dar um exemplo clássico que eu aprendi usando isso aqui. Eu queria fazer um experimento e aí eu falei, vou comer um Snickers puro, sem comer nada, estando de barriga vazia, e depois, no dia seguinte, eu vou comer um Snickers acompanhado de um peito de frango.
tá? Para ver como vai ser essa liberação. E no primeiro caso, que eu comi o Snickers puro pela manhã, confesso que estava absurdamente bom, eu sou muito fã de Snickers, e, obviamente, a minha curva, como não tinha nada que retardasse a digestão desse alimento, a curva foi assim, ó, puf, subiu e desceu rápido demais, atingindo e passando 150 miligramas por decilitro, já me botando ali em um estado que algumas diretrizes já consideram como de hiperglicemia, tá? Como eu sou uma pessoa sensível à insulina, ela baixou depois de um tempo, mas isso conseguiu ser danoso para o resto do meu dia, porque em vez de ter uma curva mais estabilizada de insulina e de glicose, o meu dia, nesse dia que eu iniciei com os Snickers, foi assim, ó, pá, 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 pá. Subia muito e descia muito, mesmo que as outras refeições tivessem sido adequadas de quantidade e qualidade de carboidrato, gordura e proteína. Já no segundo dia que eu consumi os Snickers com peito de frango, o que aconteceu? O meu pico de glicose, quando eu comi os Snickers com o frango, foi mais ou menos assim, ó. Foi uma curva mais prolongada, que demorou um pouco mais para descer, beleza, mas que não causou um pico. Por quê? A proteína retarda a digestão do carboidrato dos Snickers. Então, isso faz que a gente não tenha picos de glicose tão grande. Então, o primeiro e grande aprendizado que a gente tem aqui é: se você for comer doces, se você tiver uma alimentação repleta de carboidratos refinados, pelo amor de Deus, associe esses alimentos com proteínas ou gorduras ou fibras na ingestão. Então, você vai comer um doce? Come um peito de frango, come um ovo, come um whey antes, uma proteína em pó que você tem. Ou até mesmo, bota ali um psyllium, uma chia antes de comer a proteína. Isso vai retardar a digestão desses alimentos e vai evitar esse pico de açúcar no seu sangue, tá? Esse é o primeiro e mais importante aprendizado, tá bom? Segundo aprendizado que eu vi e experienciei muito ao longo do meu dia: a inação, ou seja, o sedentarismo, é o maior inimigo de uma curva glicêmica adequada. Por quê? Quanto mais tempo você fica parado, menos você gasta energia e menos faz com que o seu músculo puxe essa glicose para dentro. Então, se você é uma pessoa que fica sentado o dia inteiro e come quantidades copiosas de carboidrato, não adianta, o seu músculo, as suas células sanguíneas não vão conseguir puxar essa glicose para dentro. E o que vai acontecer? A glicose na corrente sanguínea vai subir. É inevitável, isso vai acontecer. E isso acaba sendo danoso ao longo do tempo. Mas eu já te trago a resposta. O que você pode fazer se você é uma pessoa que trabalha sentada ou trabalha no escritório, fica o dia inteiro, muito tempo sentado em home office, tá? O que você pode fazer para evitar esses picos? Primeiro delas, treine todo dia, seja pela manhã, à noite, independente da hora que você preferir, para manter a sua sensibilidade de insulina boa. Isso vai garantir uma excelente sensibilidade de insulina e evitar esses picos de glicose. Segundo, você foi lá, tomou seu café da manhã, almoçou, mas ainda assim, ainda não fez algum exercício no seu dia. O que você pode fazer? Primeira opção, você pode fazer uma caminhada pós-refeição para evitar que esse pico de glicose aconteça. Porque quando você caminha, o seu músculo está lá puxando o carboidrato que caiu na corrente sanguínea depois da sua alimentação. 10 a 15 minutos já parece ser o suficiente para evitar esse pico. Inclusive, eu testei em mim e abaixa absurdamente a intensidade, a altura desse pico de glicose. E segundo, o que a gente chama de snack de exercício, ou seja, ali como se fosse um aperitivo, que é você, depois de uma refeição ou depois de uma quantidade absurda de carboidrato consumida, você fazer um exercício que seja um agachamento, uma flexão, alguns pulos no ar, porque isso vai fazer com que os seus músculos fiquem ávidos para captar esse carboidrato e você não tem um pico tão intenso, tá? Então, esse é um segundo aprendizado essencial, tá? O terceiro aprendizado que eu quero ensinar aqui para vocês: comer quantidades copiosas de carboidrato aparenta ser mais danoso à noite do que de dia. Primeiro porque de dia você está mais sensível à insulina, porque você passou 8, 10, 12 horas à noite sem se alimentar, tá bom? Então você está com aquelas células assim, tipo, me dá, quero carboidrato, quero carboidrato, quero carboidrato. Enquanto que você comer carboidrato à noite, você ficou o dia inteiro enchendo aquele estoque, enchendo aquela pilha, e quando você chega no final do dia, ela já está completamente cheia, e o que vai acontecer é só transbordar. E para onde transborda? Para o seu sangue. Então, tente priorizar ou comer mais carboidrato durante o dia e menos à noite, ou se exercitar antes de consumir essas quantidades copiosas de carboidrato próximo ao horário de dormir. Quarto, como eu já falei,
os alimentos refinados são terror para uma curva glicêmica adequada. Então, assim, se você conseguir reduzir na maior parte dos seus dias esse tipo de alimento, vai ser muito bom para a sua saúde. E quinto, que eu ainda não falei muito, que é a musculação e o aeróbico são excelentes fontes de controle glicêmico. Então, treine musculação, faça aeróbico, isso vai ajudar demais a você ter uma curva mais estável e evitar ter aqueles picos de glicose. E sexto, e não menos importante, eu queria falar sobre hábitos de vida e o que eu percebi em mim que impactam absurdamente a manutenção da curva glicêmica estabilizada. A primeira delas é o álcool. O álcool eu consumi em um dia que eu estava com o sensor e no dia seguinte eu percebi que a minha curva glicêmica, mesmo em dieta, foi avassaladora e completamente anárquica. Tá? Mesmo fazendo dieta, ela subia, descia, hiperglicemia, hipoglicemia, em um estado até mesmo que eu poderia dizer bizarro. Então, o álcool é o primeiro vilão. Tá? O segundo vilão é um sono inadequado. Tá? O sono inadequado é um grande fator de aumento da resistência à insulina. Ou seja, você não consegue liberar a insulina como deveria, ou as suas células não conseguem abrir aqueles portões, como eu falei, como gostariam. Então, você tem mais açúcar no sangue. No dia que eu dormi mal, a minha curva foi muito mais louca, muito mais sobe, desce, parecia uma montanha-russa. Então, primeiro, não bebe. Segundo, tente priorizar o sono. Terceiro, faça uma alimentação adequada, evitando os refinados. Isso tudo vai fazer com que você tenha uma saúde metabólica muito mais refinada, com que você evite o risco de ter doenças metabólicas, que você evite o risco de ter tudo aquilo que eu falei, aterosclerose, infarto, AVC, síndrome metabólica, todo esse rol de doenças, esse conjunto de doenças vai ser evitado se você simplesmente cuidar da sua alimentação, consumindo fibras, legumes, proteínas, gorduras saudáveis, tá bom? É um cuidado que a longo prazo parece ser irreal, mas se você começar a aderir isso aos poucos e hoje, você vai colher no futuro. Na sua prevenção, você vai evitar ficar doente no futuro, na sua vida, na terceira idade. Você vai ser um avô presente na vida dos seus netos, você vai ser um filho presente na vida dos seus pais, você vai ser uma pessoa que não vai fazer com que os outros tenham que fazer por você. Porque, no final das contas, independência e funcionalidade na terceira idade é um grande fator, principalmente de saúde mental. Pode ver aquele idoso que às vezes depende dos outros, ele fica irritado, ele fica estressado, ele não gosta de ser ajudado, ele fica muito com aquela sensação de impotência, de não conseguir fazer nada sem a ajuda de alguém. Então, gente, pelo amor de Deus, se cuida, faz o básico, bem feito. Se precisar, utiliza remédios antidiabéticos, remédios que são hipoglicemiantes, ou seja, que abaixam a glicose no sangue. Eles ajudam a evitar a progressão para uma diabetes, tá? E avalie com o seu médico o que é interessante de você fazer. Não adianta você só ouvir o vídeo e não ir procurar ajuda, porque é óbvio que o estilo de vida melhora, mas se você já está numa fase mais avançada, você ficou 20, 30, 40 anos causando dano na sua saúde metabólica, talvez você precise de uma ajuda medicamentosa. E não tem nenhum problema nisso. Tomar remédio, como eu falei no vídeo anterior aqui, não é um problema. O problema é não se cuidar, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje. Compartilhem com as pessoas que vocês amam. Curtam para essa mensagem chegar a mais pessoas. E se você tiver interesse, põe um medidor contínuo de glicose, tá bom? Ele está na casa dos R$350 e eu acho que ele pode te dar uma visualizada do que você está fazendo de certo e errado na sua rotina, tá bom? Espero que eu tenha ajudado. Fiquem com Deus. Abraço.